A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Me veio esta manhã, veio ao pensamento uma canção de Chico Buarque. Inclusive, quando eu era bem mais novo, fez parte de não me lembro se era uma especial, uma série, cujo nome era Morte e Vida Severina. Me lembro dela, essa canção sendo cantada pela atriz Tânia Alves. É lógico que eu não vou lembrar da canção no seu todo, mas eu me lembro de um texto, uma parte desse episódio, desse filme, acho que era filme. Foi muito impactante quando ela começou a cantar e eles estavam enterrando um indivíduo nordestino. Me lembro dela com a voz angustiada dizendo: é a parte que te cabe neste latifúndio, é a terra que querias ver dividida. E discorre essa canção de Chico Buarque falando sobre a realidade daqueles que vivem no Nordeste. E por que falo isso? A canção é muito bonita, aliás, diga-se de passagem, eu admiro muitas composições de Chico Buarque. Eu não posso desmerecer a habilidade de um cantor como ele, em que fala de muitas realidades. E essa foi uma delas, o que me reporta aos nordestinos, da vida dura que leva um nordestino, que planta esperando que a chuva venha para molhar as suas sementes. Mas o que tem a ver isso com a minha reflexão do dia de hoje? Como também o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, em que testifica que a esperança tardia faz adoecer o coração. Eu fiz uma analogia em relação aos nossos sonhos, projetos, e às vezes, como nordestino, nós plantamos, regamos e acreditamos que nossas sementes irão brotar e haveremos de colher, mas nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que acontecesse. Por isso que eu lembrei-me também de alguns outros episódios em que muitos se migram para o Sudeste e vão viver uma vida completamente contrária ao que foi a simplicidade das suas origens. A grande realidade é que não existe coisa mais dolorosa do que as frustrações, as decepções. Falo por mim, falo por experiência própria, em que eu, cheio de esperança, enchi minhas mãos de sementes, meu coração de esperança, arei a terra, figurativamente falando é óbvio. Fiz os sulcos para a terra para introduzir as sementes e reguei com minhas próprias lágrimas. E fiquei esperando a chuva vir para que pudesse então ver os primeiros brotos desses pendões nascendo. Mas a grande realidade é que a chuva não veio. E a única água que as sementes receberam foram senão as minhas próprias lágrimas. Mas eu louvo a Deus por tudo isso, por tudo o que aconteceu, para que eu pudesse, através disso, entender que Deus tem um processo para as nossas vidas. Talvez hoje, como aquele nordestino, distante da sua terra, distante das suas origens, talvez eu esteja distante daquilo que eu tanto sonhei, daquilo que eu tanto esperei, daquilo que eu tanto acreditei. Mas encontro a resposta, já que eu falei sobre o Provérbios no capítulo 13, versículo 12, eu também afirmo algo que está escrito no livro de Salmos, em que testifica-se que foi bom o Senhor ter me afligido, ou seja, parece que é Salmos 119, 71.
Às vezes Deus permite que as aflições nos venham. Existe um texto que eu não me esqueço dele, que está no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Eu quase não memorizo, eu memorizo, mas minha mente, ultimamente eu não sei se é a idade, mas em suma diz o seguinte, que a tribulação produz a perseverança, a experiência, a esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, ou seja, muitas vezes Deus, através das frustrações, muitas vezes a derrota das nossas vidas, ou a suposta derrota em nossas vidas, é a vitória de Deus. Dói meu coração ver tantos que estão aí exercendo seus trabalhos de forma réproba. Não estou aqui como juiz para julgar. Quantos escândalos, meu Deus! Mas ao mesmo tempo em que meu coração se entristece, eu paro para pensar que eu poderia perfeitamente, se não estivesse ou não estiver preparado pelo Espírito Santo para exercer uma boa obra, ser o próximo. Também esse próprio livro diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho de favorecimentos, um evangelho voltado para o humanismo, onde o homem é o centro da questão. Um evangelho, com perdão da redundância, corporativista, onde cada núcleo tem aqueles que são os seus ungidos. Lindo e maravilhoso é quando esses ungidos são escolhidos por Deus, mas quando há um conchavo, e muitas vezes muitos que estão ali estão longe de serem chamados por Deus, mas no entanto estão exercendo suas vocações, não de acordo com a situação, mas de acordo com as aparências, de acordo talvez com o seu CPF, de acordo com aquilo que eles introduzem no gasofilácio. E com isso o engano tem sido tão grande. Eu prefiro ser um João Batista à beira de um rio Jordão, clamando arrependei-vos, como quem prega ao vento, enfim. Eu prefiro ser um Jeremias que vive execrado, enquanto o povo quer ouvir profetas segundo seus próprios interesses, enfim. Eu não fiz parte de corporativismo, eu sei que existem corporativismos que são idôneos, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito sobre tudo. Eu, como a analogia que eu fiz desse nordestino, eu com certeza, às vezes me sinto distante, já tenho até falado sobre isso em alguns poemas que eu escrevo, em que eu, cheio de esperança, plantei, reguei, mas não colhi. Mas glória a Deus que essas coisas não saíram de acordo. E essa mensagem, apesar de eu estar falando na primeira pessoa, mas o interesse aqui não é a primeira pessoa. Porque quantos tais como eu não estão decepcionados? Foram sinceros, foram autênticos, foram tementes a Deus. E, no entanto, não plantaram, mas não colheram. Foram preteridos, porque não têm, eu costumo sempre dizer, os lindos olhos azuis, os cabelos loiros, ou seja, não tem uma sinueta, não tem um cargo importantíssimo no mundo, não tem uma conta bancária que possa chamar a atenção. Tem apenas um coração sedento do amor de um Deus. Que se lembre de que os verdadeiros líderes não viviam nababescamente, não viviam de luxos. Haja visto o próprio Cristo, ele vivia em uma classe humilde. Ele não passava de um homem que vivia sendo sustentado por algumas mulheres, embora ele multiplicasse os pães. Não foi diferente com seus seguidores, que na maioria das vezes passavam até mesmo por dificuldades. Diferente daqueles grandes sacerdotes daquela época. Agora, e mesmo na atual conjuntura, quantos sacerdotes contemporâneos não têm cárias indumentárias, fazendas e outras coisas mais que não é necessário mencionar aqui. O que me entristece é que se pegasse o bem que angariam para investir na obra, mas nem sempre é desta forma.
sempre se o completam, enriquecendo a si mesmo e os seus, e aqueles que se fazem parte dos seus núcleos, extorquindo da lã e da gordura das ovelhas, sem investirem em missões, sem investir na obra de Deus. Mas esses que são sinceros, que acreditaram, tem um dos meus poemas que eu falo que se eu não colher aqui na terra, lá no céu, eu colherei. Hoje, resignado, sabendo que posso ser reprovado pelo homem, contando que eu seja aprovado por Deus. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Eu acredito ainda que Deus, porque não depende de ninguém, eu creio na soberania de Deus. Por isso há muito eu deixei de olhar para o que o homem faz ou o que o homem deixou de fazer. Mas sempre tenho esperado em Deus. Porque se eu li bem aqui nesse provérbio, no capítulo 13, realmente a esperança tardia faz adoecer o coração. Mas se nós lermos a parte B desse mesmo versículo, diz que o desejo cumprido é remédio para os ossos. Há que se dizer, mas você não alcançou seus desejos. Não, eu alcancei sim. Porque enquanto eu chorava e regava as minhas sementes com as minhas lágrimas, Deus não dava crescimento à minha lavoura, dava crescimento ao meu testemunho de vida. E com certeza, como no poema que eu escrevi, testemunho é algo que ninguém pode apagar, vai ficar para sempre. Não fiz alianças, não vendi, não fiz do meu chamado aquilo que muitos chamam de simonia. Não fiz alianças escabrosas, não me corrompi. Não estou dizendo com isso que eu seja melhor do que este ou do que aquele. Estou simplesmente dizendo que eu preferi regar minhas sementes com as minhas próprias lágrimas. E hoje não dependo da boa vontade de um ser humano, seja este homem quem for. Dependo da graça e misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É a parte que te cabe neste latifúndio, como dizia Chico Buarque.